Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Diz assim o texto: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Aí eu vou ler o 20 também, tá? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Graças a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, eu vou tratar aqui do versículo 19, 20, 18 também, para a gente tentar se contextualizar do que eu quero transmitir aqui. No capítulo 6, Paulo ele está tratando da imoralidade sexual dentro da igreja. Paulo vai falar da liberdade cristã, né? E aí ele trata da imoralidade sexual e ele fala que quem pratica tal coisa, ele acaba profanando a habitação do Espírito Santo, e o resultado disso era um dano tanto espiritual como físico para si e para os outros também. Mas todas essas verdades, irmão, ela se aplica com qualquer prática pecaminosa que afrontam a santidade de Deus e transgride a sua lei. Fornicação, adultério, práticas homossexuais, tudo isso são coisas que afrontam a santidade de Deus, né? E o tipo de imoralidade que estava acontecendo aqui, só para a gente se contextualizar, era que os membros da igreja de Corinto, porque a cidade de Corinto era muito conhecida pelos templos suntuosos, então, e por causa também da degradação moral dos seus habitantes. E o que estava acontecendo aqui nesse contexto do capítulo 6? Que os membros da igreja de Corinto, depois de haverem se convertido, eles estavam frequentando esses templos, inclusive o da deusa chamada Afrodite, que era a deusa do amor e da fertilidade. E aí eles estavam fazendo um culto, né, um culto pagão àquela deusa. E fazendo um culto, né, prestando esse tipo de culto. E uma das formas de você cultuar era tendo relações sexuais ilícitas ali com aquelas prostitutas que serviam ali no templo, né? Então Paulo vai chamar a atenção, né, que o que ele estava fazendo. Paulo ele vai dizer aqui no versículo 15 do capítulo 6 que pegar os membros de Cristo e uni-lo a uma meretriz, uma prostituta, é profanar o templo, o santuário do Deus vivo, é desonrar aquilo que é sagrado, profanar aquilo que é santo, tornar imundo ou contaminado. Então, Paulo trata aqui, ele vai falar da liberdade cristã. Até onde vai, eu faço uma pergunta, até onde vai a nossa liberdade cristã em relação ao propósito que Deus tem para o nosso corpo, que é o santuário do Deus vivente? Então, somos o templo do Espírito Santo. O que isso significa? Que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, ele habita em nossas vidas, irmão. O próprio Deus, na pessoa
do Espírito Santo, ele habita em nossas vidas. É uma honra, um privilégio e uma responsabilidade muito grande saber disso. E para entendermos o significado de que nós somos o templo e que Deus habita nesse templo, nós precisamos considerar alguns pontos que eu acho importante, de qual era a maneira que Deus se manifestava no Antigo Testamento, no templo. Porque quando Deus ele tira o povo do Egito, ele dá ordens para que Moisés ele construa um tabernáculo, para que o povo ele pudesse ter comunhão com Deus e adorar a Deus. E depois é tanto, irmãos, que ali no tabernáculo existia tanto Deus conduzindo o povo, como Deus tendo comunhão com ele, a partir da nuvem, da nuvem aquela nuvem durante o dia, aquela nuvem que cobria ali o povo de Israel, o tabernáculo, e que a nuvem e o fogo também, uma coluna de fogo para guiar o povo à noite, representava também a manifestação de Deus. Posteriormente, construiu-se o templo, em Jerusalém, no período do reinado de Salomão, onde o templo era o local onde o nome de Deus habitava, no sentido que a sua presença se manifestava, enchendo o templo com a nuvem de glória, irmão. Veja que quando Salomão ele manda trazer a arca para o templo de Jerusalém, ele sai da cidade de Davi, que é Sião, e eles transportam, Salomão reúne os anciãos, o povo, os chefes das tribos, e depois eles começam a sacrificar, levam a arca para Jerusalém, para o templo. A arca é introduzida no lugar, no Santo dos Santos, e a Bíblia vai dizer que depois que os sacerdotes, eles colocam a arca lá e sai, a glória do Senhor, ela enche aquele lugar, enche a casa, que os sacerdotes, eles não conseguiam mais ministrar, irmão. Irmão, vamos imaginar o cenário, irmão, da glória de Deus, enchendo o templo, enchendo a casa, onde que ele estava, onde que o povo estava reunido. Então a presença de Deus, ele se manifestava dessa forma. E a presença de Deus é uma presença manifestadora, que ela também, o símbolo dela é de santidade, de fogo. Veja quando, no livro do Êxodo, quando Deus ele fala ali com Moisés, ele está ali, Deus se manifesta a ele no meio daquela sarça ardente, e Moisés, ele via que a sarça não se consumia, e Moisés, eu vou chegar até lá para ver essa grande maravilha. Deus falou para ele: ô Moisés, espera aí, calma, e Moisés, eis-me aqui. Deus fala para Moisés que ele tirasse a sandália dos pés dele, porque a terra onde ele estava era terra santa. Aí Deus ainda fala para Moisés, Moisés, eu sou o Deus do teu pai, de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés, ele temeu em olhar para Deus, irmão, por conta da santidade de Deus. Então veja que é glória, é poder, é santidade, que envolvia esse aspecto da manifestação de Deus no templo, no Antigo Testamento. Quando Moisés também, isso no Monte Horebe, quando Deus fala, quando Moisés chega no Monte Sinai, que Deus vai falar ao povo, Deus manda Moisés preparar o povo, que o povo se santificasse, que no terceiro dia ele desceria como uma nuvem. Foi do mesmo jeito, irmão, ao som de relâmpagos, de trombeta e de fogo. Deus desceu e bradou ali como fogo no meio do povo, irmão. E a Bíblia vai dizer que Deus falava com Moisés, falava com Deus, e Deus respondia a Moisés no trovão, irmão. Olha que manifestação extraordinária da palavra de Deus. Ali o Deus bradando fogo, som de trombeta, de relâmpago, e Moisés falando com Deus, e Deus respondendo
como um trovão, irmão. E assim como diz que a palavra do Senhor é como um som de muitas águas, som de muitas águas. Era dessa forma. Isaías, no seu chamado ali no templo também, Isaías, a Bíblia vai dizer que até as paredes do templo, no capítulo 6 do chamado de Isaías, elas estremeceram, irmão. Ali devido à presença de Deus, à santidade de Deus, que estava lá os serafins lá, adorando a Deus, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Qual foi a reação de Isaías nesse cenário todo? Ele foi: ai de mim que sou pecador e eu vi o Senhor. Ai de mim que sou pecador e eu vi o Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que Deus, ele colocou uma brasa tirada do altar com antenais e purificou ali a sua iniquidade, e o seu pecado, ele foi perdoado. Então nós vemos aqui a manifestação de Deus, para entendermos um pouco como se dava no templo. E hoje, na nova aliança, a presença de Deus, ele habita no seu povo e dentro do seu povo, enchendo-o com o Espírito Santo. Ou seja, hoje na nova aliança, a igreja é o templo de Deus, irmão. Nós somos o templo de Deus. Paulo, ele escrevendo a segunda carta aos Coríntios, ele vai falar, no capítulo 6, versículo 16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei com eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A promessa de Deus é habitar, andar com o seu povo e habitar dentro dele. E ele seria o nosso Deus e nós seríamos o povo dele, propriedade adquirida, um tesouro peculiar, irmão. É muita coisa, irmão, é muita honra, é muita... a gente fica assim, meu Deus, nós não merecemos, é pela graça, pela misericórdia, mas Deus, ele nos tem como uma propriedade, irmão. Aí eu pergunto, até onde que vai essa nossa liberdade com essa propriedade que nós somos de Deus em relação ao propósito que Deus tem para o nosso corpo, né? Então, Efésios, no capítulo 2, versículo 21, ele diz assim: e que Jesus Cristo é a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Nós temos duas passagens semelhantes aqui na carta de Paulo, que elas são semelhantes, mas elas são distintas no seu tratar. Quando Paulo, ele escreve no capítulo 3, a partir do versículo 16, onde diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí ele vai dizer: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então são duas passagens semelhantes, mas distintas, a do capítulo 3 com a do capítulo 6, que nesse aqui, Paulo, ele vai tratar da igreja como um todo, nós, o corpo de Cristo, mas sendo única no templo. Nós somos o templo de Deus, mas a igreja, então Paulo, ele está falando aqui da coletividade, da igreja como um todo. Já no capítulo, e ele vai dizer, quem destruir o santuário de Deus, Deus propriamente o destruirá, porque a igreja é de Deus, irmão, e a igreja é santa. E embora as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, e nós vemos que, nesse sentido, aqui do texto, que Paulo está querendo dizer, das afrontas, dos ataques, né, que tem de falsas doutrinas, de pessoas que se introduzem dentro da igreja para desvirtuar as outras pessoas,
Nós não temos que ter preocupação, irmão, porque Deus, Ele cuida da sua igreja e Ele tem zelo por ela. Então Deus, Ele vai tratar com aquelas pessoas que estão intentando, afrontando a igreja, tentando destruir aquilo que é mais sagrado, aquilo que Ele constituiu, que é o templo do Senhor. Então, no contexto do capítulo 6, ele vai enfocar o membro, não a igreja como um todo, mas individualmente. Ele vai tratar individualmente de cada pessoa, sabendo que isso tem uma aplicação no contexto de que a igreja é o templo de onde Deus habita, mas isso também implica a responsabilidade pessoal de cada um por conta dessa habitação que ele tem individualmente em cada pessoa, irmão. Então é uma responsabilidade minha, agora, como Paulo está tratando aqui, em cuidar do templo individualmente, isso nós estamos falando, né? Individualmente do nosso templo, que é onde Deus, Ele habita. Veja o versículo de número 18, o que diz? Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Aí eis a pergunta: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tem da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Fugir da imoralidade sexual. Responsabilidade com relação ao nosso corpo, que é o templo do Espírito. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, 2, diz assim: mas por causa da imoralidade, cada um tenha a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. 1 Coríntios 6, 18. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem pratica a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Colossenses 3, capítulo 5. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Efésios 5:3 diz assim: entre vós não se deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, porque essas coisas não são próprias para os santos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do 3 ao 5. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões de desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. Cuidado para que o nosso corpo não seja, que as nossas ações não sejam algo desenfreado para com o nosso corpo, para que eles venham pecar contra Deus. Romanos 6, versículo 12 e 13 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos,
e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, nós falamos aqui da responsabilidade do que é individualmente nossa, de cada um, de cuidar desse santuário de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5:10, diz assim: portanto, importa que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e não é para a impureza, mas para o Senhor, irmão. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e é para o Senhor. Porque a relação, Paulo ele também faz uma relação da questão matrimonial com relação a isso, porque o que se une com o outro, ele se torna uma só carne com a pessoa, né? Paulo vai falar dessa relação entre o casamento. Então, aquele que se une com a meretriz e a prostituta, ele se torna um corpo com ela. Era o que Paulo estava tratando aqui, ó. O que você vai pegar os membros de Cristo e vai uni-lo a uma meretriz, a uma prostituta, de maneira nenhuma, porque isso aqui, os membros de Cristo, é sagrado. Nós fazemos parte de um templo sagrado, então, de maneira nenhuma. Então, nós vemos aqui a responsabilidade de cada um com relação a esse. E aí fica aquela pergunta: até onde vai a nossa responsabilidade, né? Até onde vai a nossa liberdade, com relação àquilo que Deus tem para o nosso corpo, né? Então, é o nosso dever frear esses impulsos pecaminosos. É o que Paulo ele vai tratar também na carta aos Gálatas, falando no capítulo 5, a partir do versículo 18, dessa luta, dessa guerra entre a carne e o espírito. Ele vai fazer uma relação ali das obras da carne, né? Ele vai dizer a imoralidade sexual, idolatria, ele vai tratar de vários pecados ali, e agora ele vai dizer sobre os frutos do Espírito, que reflete as pessoas que andam, que tem essa identidade de Cristo na vida dele, que vai tendo essa comunhão, esse amadurecimento, e o fruto do Espírito Santo vai sendo notório, as atitudes da pessoa, o comportamento, o que ela faz, ela demonstra que a pessoa ela tem o fruto do Espírito na vida dela, que é paz, alegria, longanimidade, benignidade, é o domínio próprio, a mansidão. Isso é fruto de pessoas que se identificaram com a pessoa bendita de Jesus Cristo. E é interessante, irmãos, quando nós falamos aqui do local, da habitação, onde Deus habitava, que Paulo, ele vai fazer uma relação também, na questão do templo, que onde Deus habitava, era lá no lugar, no Santo dos Santos, era ali onde se manifestava a presença de Deus, era no Santos dos Santos, onde estava ali a presença de Deus, a Arca da Aliança, que simbolizava ali a presença de Deus. E há uma palavra grega que ela traduz, naos, para essa parte do templo, que era a parte interior, e a parte exterior do templo, que era dividida. Então, naos era a parte que era a parte interior, era onde a presença de Deus ela habitava. E Paulo faz uma aplicação que hoje, naquele tempo, era ali naquele local específico, no Santos dos Santos, e hoje é dentro de mim e dentro de você, que a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, ela habita nas nossas vidas, irmão. É dentro de mim, é dentro de você que o Espírito Santo, ele habita, onde ele faz morada, onde ele se manifesta.
Então é um privilégio muito grande. Salomão, ele vai dizer com relação a isso, a casa que ele construiu, ao templo, ele vai dizer que nem mesmo o céu, que é frequentemente a Bíblia apresenta como sendo a morada de Deus, é capaz de contê-lo, irmão. Nem mesmo o céu, sendo a morada de Deus, é capaz de contê-lo. Com base nisso, Salomão declara: mas de fato Deus habitaria com os homens na terra. Quando Salomão ele reúne o povo, isso está registrado lá no segundo livro das Crônicas, também no capítulo 6, versículo 12, quando Salomão ele ora e reúne o povo, ora, faz os sacrifícios, a presença de Deus se manifesta ali de uma forma notória. No capítulo 7, ele fala que Salomão, ele sobe na tribuna, ele vai orar a Deus, ele se ajoelha e pede, agradece a Deus pelas misericórdias que Deus tinha feito para com Davi, o seu pai, e que a promessa dele seria cumprida, que não lhe faltaria sucessor. E a Bíblia vai dizer que quando Salomão ele acaba de orar, fogo do céu caiu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu toda aquela casa, irmão. A presença de Deus, meu, ela é tremenda, ela é notória. A glória de Deus se manifestava de uma forma sobrenatural, extraordinária, na antiga aliança. E nas nossas vidas hoje, também é para ser dessa forma. O Espírito Santo se manifestando através das nossas vidas de uma forma extraordinária, sobrenatural. Poder, graça, poder para ministrar, poder para pregar, poder para falar do Evangelho, poder para anunciar o Evangelho, de forma sobrenatural, a ponto de, quando nós pregarmos o Evangelho, falar de Cristo, enfermos sejam curados, cativos lhes sejam libertos, demônios sejam expelidos, os aleijados voltem a andar. Esse poder, nós temos a presença, meu irmão, do poder do Espírito Santo nas nossas vidas, e a glória do Senhor, Ele vai bradar, irmão, nas nossas vidas. Ele vai nos usar, Qual o preço do nosso corpo? Qual o preço do nosso corpo? Primeira carta de Pedro, ele vai dizer que, no capítulo 1, no versículo de número 18, ele vai dizer que nós não fomos comprados por nem ouro, nem prata, nem de coisas corruptíveis, mas foram resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Pelo quê? Pelo sangue de Cristo, como de cordeiro e sem mácula, conhecido desde a fundação do mundo, manifestado no fim do tempo, por amor de nós. Nós fomos comprados, irmãos, por um alto preço. O preço foi pago não por coisas corruptíveis. Dinheiro no mundo, ele não pode comprar salvação, irmão. Nada. Nada no mundo pode nos credenciar a ter o mérito diante de Deus, principalmente comprar com a questão monetária. Mas com relação ao sangue de Cristo, irmão, Ele nos comprou, irmão. Ele nos comprou por amor. Ele nos comprou por amor.
E o Rafa nos antecipou aqui que ele nos amou primeiro, mesmo nós sendo ainda pecadores. E ele vai dizer: alguém poderia dar a vida por alguém que não era bom? Ou por um justo? Então Jesus, ele nos amou, e ele prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho. E não há nada que possa pagar esse preço que Jesus pagou, irmão, lá na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos a habitação do Espírito Santo nas nossas vidas hoje, para que ele pudesse não só nos conduzir, para que ele pudesse nos guiar, mas para que ele possa controlar as nossas vidas na totalidade, na dependência do Senhor. Então, eu quero finalizar, e Paulo vai dizer aqui: glorificai a Deus no nosso corpo. Então, glorificai a Deus no nosso corpo. Só recapitulando o que foi dito aqui: até onde vai a nossa liberdade com relação ao propósito que Deus tem para o nosso corpo, que é a habitação do nosso Deus, que é um Deus santo. E Paulo, ele vai dizer: glorificai a Deus no vosso corpo. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e não é um templo para imoralidade. E que Deus nos ajude, nos guarde, para que a igreja do Senhor, ela possa ter essa responsabilidade, possa pensar nessa honra, possa pensar nesse privilégio de que é um Deus santo, todo-poderoso, habitar num imerecido que sou eu, imerecidos que somos nós, pecadores salvos só pela graça, pela misericórdia de Deus, porque se não fosse a misericórdia de Deus, irmão, nós seríamos fulminados. Então, muitas pessoas, elas moram em palácios, em mansões, e acham que isso é um privilégio, irmão. Mas o maior privilégio é saber que Deus, ele habita, ele faz morada dentro da minha vida e dentro da sua vida, e que nós somos um templo desse Deus que é santo. E nós devemos considerar aquilo que é sagrado, irmão. Em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Graças a Deus.